Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, Check-up no rádio, prazer mais uma vez participar aqui do programa. Eu tenho visto muitas reclamações nos últimos meses, nas últimas semanas, de que pessoas, independente da idade, ficaram esquecidas depois da pandemia. Inclusive eu sou uma delas, de vez em quando tem aquele lapso de esquecimento, né? Isso na terceira idade também teve alguma influência? A Covid deixou, por exemplo, o idoso mais esquecido? A Covid, ela trouxe desastres, verdadeiros desastres na saúde das pessoas em geral. Quando não levou ao óbito, ela trouxe sequelas, principalmente nessa população mais vulnerável, que são os idosos, né? Eles tanto morreram mais, como eles ficaram mais sequelados, tanto aqueles que tiveram a Covid, como aqueles que aqueles que precisaram ficar em isolamento social e precisaram abandonar suas atividades de atividade física, de fisioterapia, de a própria socialização. Eles perderam por algum tempo e isso trouxe danos importantes na saúde das pessoas idosas. E a Covid em si, ela vem junto com ela, muitas vezes, a Covid longa, né, que são sintomas que demoram, passam meses até anos como sequela da doença. O paciente pode até ter sintomas respiratórios ou não, mas outros sintomas são bastante comuns no Covid longo, que é a própria fadiga. A semana passada a gente falou de fadiga. A fadiga, ela é bastante presente nessa parcela da população que sofreu ou sofre de Covid, mas o que as pessoas reclamam muito é do esquecimento, tanto pessoas jovens como pacientes idosos. Os jovens, eles são acometidos pela Covid nessa área da memória de maneira mais reversível. Eles passam pouco tempo com esse esquecimento, né? É um esquecimento daquela memória anterógrada de curta duração. O que é que ele ia dizer, o que é que ele vai falar, uma palavra que falta. Então, isso logo após a Covid é bem evidente. À medida que o tempo vai passando, ele vai normalizando, vai voltando ao normal, e a tendência é que isso seja reversível. Já no paciente idoso, Marcos, ele tem vários perfis, né? Se é um paciente que tem uma reserva cognitiva baixa, ou seja, aquele paciente que tem mais facilmente tem o terreno todo preparado para abrir uma demência de Alzheimer, ele já está ali faltando alguns gatilhos, o Covid vem e abre a demência. Ele pode ter esse esquecimento, esse déficit nessa área da cognição, que é a memória, de maneira permanente, e aí ele abrir um quadro demencial. Ele perde o status de paciente sem doença, sem demência, para um status de déficit cognitivo leve ou mesmo uma síndrome demencial. Então, nesse perfil de paciente com maior vulnerabilidade mental, assim vamos dizer, com melhor reserva cognitiva, a Covid pode levá-lo a abrir um quadro de demência, e ele, a partir da Covid, ter agora uma demência. A demência mais comum é a demência de Alzheimer. O mecanismo que isso acontece, inclusive, é semelhante ao mecanismo fisiopatológico da demência de Alzheimer. A inflamação, juntamente com injúrias, agressões vasculares dentro do cérebro, elas com agressões também imunológicas, elas geram morte neuronal, morte de células do cérebro ali na área da memória. Então o mecanismo é o mesmo da demência de Alzheimer, só que a demência de Alzheimer ela é mais arrastada, ela é mais insidiosa. Então o Covid ele destrói de maneira mais aguda e leva o paciente a ter esse esquecimento. Então ele pode sim, esse perfil de paciente, abrir um quadro de demência por uma Covid longa, por uma sequela de Covid, não voltar mais ao status prévio. Se é aquele paciente já com demência, que ele já tem um Alzheimer estabelecido há algum tempo e ele tem uma Covid, ele abre quadro de sintomas comportamentais, ou seja, ele acelera o processo, a doença, ele começa a ter comportamentos que é típico
os comportamentos são típicos da fase moderada da doença. Agitação, o paciente fica agressivo, ele perde o freio e fica desinibido, altera o sono, ele pode ter comportamentos repetitivos, de ficar coçando a pele, a sobrancelha, o cabelo, de ficar repetindo várias vezes a mesma palavra, o mesmo som. Então, esse paciente que tem esse perfil de paciente que ele já tem a demência, ele progride a demência, ele piora a demência, ele pode progredir. E aquele paciente que não tem reserva cognitiva, aquele paciente que, aliás, não tem déficit na cognição, ele tem uma vida previamente saudável, rígida, sem problemas, ele pode sim descer um pouquinho o grau e ficar agora mais vulnerável a síndrome demenciais, a alterações cognitivas. Isso foi muito visto nos pacientes que fizeram delírio, né? Eles desorientaram, fizeram uma síndrome confusional aguda, entraram em confusão mental em virtude da Covid, aquele idoso que começa a delirar de uma hora para outra e durante a Covid, isso foi um dos sintomas que perpassaram, que fizeram parte do quadro da Covid. Então, ele teve delírio durante a Covid. Isso a literatura, quem publicou nesse período de Covid, as publicações vieram nesse sentido, que o delírio foi um marcador fiel de que o paciente vai abrir um quadro de demência, mesmo que ele seja rígido, que ele não tenha nenhuma alteração na memória. Se ele teve Covid e durante a Covid ele fez um delírio, mesmo que ele tenha voltado ao seu status normal, sem déficit na cognição, foi um marcador de que esse paciente, na maioria das vezes, vai evoluir para um quadro de demência. Então, o esquecimento da Covid, ele tem vários pacientes, vários perfis de pessoas que ele acomete, né? Tem um adulto jovem, que na maioria das vezes é reversível, aquele idoso que já está quase que entrando em demência, e ele evolui para um quadro de demência. Aquele que já tem, ele piora, e aquele que é idoso, era rígido, mas não tinha demência. Se ele fez o delírio, ele desorientou durante a Covid, esse paciente é de alto risco para evoluir para a demência. Então, não é uma coisa tão simples da gente, ele está esquecido, é da Covid, certo? Mas aí a gente tem que ver em qual perfil é. Um adulto jovem, tudo bem, mas o que é que tem que se fazer? Não, a gente tem que estimular a memória, tem que, na verdade, avaliar se realmente aquele esquecimento foi da Covid, que a gente cada vez mais tá vendo pessoas em faixas etárias mais jovens, de 50, 60 anos, abrindo quadro de demência precoce, demência de outras etiologias, e isso preocupa. E se o paciente tem também um outro quadro de causa de esquecimento, que não é só a Covid que causa esquecimento, se, por exemplo, ele tem uma depressão, se ele tem um transtorno do sono, se ele tem um transtorno de ansiedade, se ele toma algum medicamento que prejudica a memória e ele teve Covid, o esquecimento dele vai ser mais pronunciado. Então, tem que se avaliar o contexto da pessoa que esquece, fica esquecida, tem uma alteração na memória após o Covid, se isso é benigno, autolimitado, ou se isso pode trazer algum prejuízo a médio e longo prazo para ele. Não dá para colocar a conta toda na Covid, né? Não. Isso é até prejudicial na hora de você ter um diagnóstico, por exemplo. O Covid que me deixou assim, pronto, vou ter que aceitar, não vou procurar o médico. É perigoso isso, né? É perigoso. A Covid, ela tem recebido muita culpa de muita coisa, né? E a gente, na verdade, ainda como tem pouco conhecimento sobre os danos da Covid, a gente tem pouco tempo aí que teve a doença, as sequelas a longo prazo a gente não sabe ainda como é que tem que lidar. Então, ficou esse estigma de que a Covid dá esquecimento. Então, todo esquecimento é da Covid, será? Tem que se avaliar. No adulto jovem, às vezes ele tem, eu tive Covid em 2019, então 4 anos depois esse esquecimento ainda é da Covid. No idoso também, então nem todo esquecimento é da Covid. Lembremos do que é que causa esquecimento em qualquer faixa etária. Dormir mal causa esquecimento, você ter
estresse, alterações no seu humor, causa esquecimento, você ter alterações na sua velocidade de pensamento, ou seja, você ser ansioso ou não, causa esquecimento. Medicamentos podem causar esquecimento, a própria inatividade física, ela pode, isolamento social, ela pode levar a um grau de esquecimento. A baixa estimulação da memória também causa esquecimento. Então, não é só Covid, não é só um ou outro fator, pode ser um conjunto de fatores. Se assemelha muito, Marcos, a chikungunya. O paciente que teve chikungunya há 10 anos, ele tem uma dor e ele acha que aquela dor ainda é da artropatia por chikungunya. Então, nem sempre, e ele relaciona ao período, depois da chikungunya eu tenho aquelas dores, ou então, depois do Covid eu nunca mais lembrei de nada. Na verdade, ele talvez até já tinha dor, talvez já tinha esquecimento, mas não era perceptível, ele não se dava conta que ele tinha esse sintoma. Então, nem tudo é da Covid mesmo, não. O ouvinte diz aqui que constantemente fica tonta. Ela quer saber o que é que pode ser e se isso é normal. Não, o ser humano não nasceu para ter tontura, né? A tontura, ela tem alguns aspectos, né? A gente tem que avaliar algumas coisas. Teria que ser visto aí qual a intensidade dessa tontura. É uma tontura leve? É uma tontura intensa que ela não consegue ficar em pé? Essa tontura dura quanto tempo? Dá e passa. Foi porque eu movimentei rápido a cabeça. Não, ela é uma tontura que passa o dia inteiro sem parar. Mas como é que é? O mundo roda, você sente um desequilíbrio nas pernas, é uma sensação de que vai desfalecer. Tudo isso para a gente caracterizar qual é o tipo de tontura. Cada sintoma desse, a gente tem um tipo de tontura diferente. A gente tem uma tontura do tipo vertigem, aquela que o mundo roda, mas pode ser uma tontura do tipo desequilíbrio, aquela tontura que o paciente, o mundo não roda, mas ele fica com um desequilíbrio quando vai andar, ou aquela que ele tem uma sensação de desfalecer, que vai desmaiar, é um outro tipo de tontura. Se for essa do tipo vertigem, que o mundo roda, tem que ver o tempo de duração. Tem algumas que duram segundos. Aquela tontura, a principal causa de tontura, que é a vertigem postural paroxística benigna, que a gente chama da labirintite dos cristais. Essa é uma de rápida duração, o mundo roda e ela é precipitada geralmente por um movimento brusco da cabeça. Você olha para cima rapidamente, ela fica meio tonta e passa. Então é um tipo de tontura. Tem a tontura do padre Fábio de Mello, né, que é a síndrome de Menier, aquela tontura que ele tem perda auditiva, zumbido, ele sente a voz sair pelo ouvido, e é uma tontura que do tipo vertigem, o mundo roda, mas ela já dura mais um pouco do que a labirintite dos cristais, né, a VPPB. Então ele tem uma tontura de minutos a horas, e junto a isso ele tem associado essa plenitude auricular. Ele sente a voz saindo pelo ouvido, ele tem um zumbido e ele geralmente tem uma perda auditiva. Então tontura é um sintoma muito um sintoma que tem várias etiologias, e em pacientes idosos a gente dificilmente encontra só uma etiologia, uma causa. Não é só a tontura por causa de um desequilíbrio, ele também tem um pouquinho de vertigem postural paroxística benigna. Então, identificar as causas, no idoso, isso é uma característica bem marcante, de que o sintoma de tontura não é só da labirintite dos cristais, assim vamos dizer. Ele é também de uma deformidade nos pés, ele é de uma alteração na visão, de uma queda de pressão. Então, são várias, pode ser, na maioria das vezes, vários fatores que geram o paciente a ficar com essa instabilidade na postura, na marcha, e aumentar o seu risco de queda. A preocupação é sempre da queda. O ouvinte conta aqui que a mãe dela tem 85 anos de idade, tem Alzheimer, já foi para alguns profissionais médicos, e os medicamentos que eles passam fazem o efeito contrário. Se é para dormir tarde, dorme cedo. Se é para dormir cedo, dorme tarde. A mãe está agressiva. Alguma relação com os medicamentos? Assim, as pessoas e nós médicos temos como uma primeira
linha de pensamento. Todo medicamento, principalmente o paciente idoso, o geriatra, ele tem essa linha de pensamento que qualquer medicamento que seja feito novo e o paciente apresentou um sintoma novo, a gente tende a achar que aquele medicamento é o causador daquele sintoma novo, mesmo que aquele sintoma não seja tão característico daquele medicamento, porque os idosos eles são mais vulneráveis a reações adversas, eles têm mais risco de reações adversas e tem um perfil onde o medicamento circula e faz seu efeito um pouco diferente do adulto jovem. Então a gente tem essa máxima, a gente tende sempre a culpar. Se ele estava normal e ficou agressivo com o medicamento, a gente tende a achar que pode ser do medicamento. Mas a agressividade numa pessoa que tem Alzheimer, a agitação e outros sintomas comportamentais são sintomas que estressam muito a família, fazem muitas vezes o médico, se for um médico menos experiente, ser induzido pelo estresse do cuidador e supermedicar aquele paciente. Às vezes a agitação ela está no nível menor do que aquele cuidador percebe, mas ele está sobrecarregado. Para ele aquela agitação, mesmo que seja pouca, é muita. Então muitas vezes você tem que ter cuidado quando vai medicar, para não medicar a angústia do cuidador, medicar realmente o que é que o paciente está precisando. Então teria que se ver o grau de estresse do cuidador, mas a agressividade, a agitação, tem sim medicamentos. Tem alguns medicamentos, sim, que eles podem fazer o efeito que a gente chama de paradoxal, principalmente aqueles medicamentos de receita azul, os benzodiazepínicos, na demência eles causam um efeito contrário. Mas antes de medicar a gente tem que ver gatilhos, a gente tem que ver o que é que está fazendo esse paciente ficar agressivo. Será que é calor? Eles não sabem expressar. É uma dor? Será que não a imagem, um trauma que ele tem antigo e aquele cuidador pode estar para ele representando aquela figura que no passado ele teve um trauma e ele ficou agressivo? É um contexto complexo que a gente tem que não ir só trocando medicamento, aumentando dose. A gente lança a mão dos medicamentos, mas a gente tem que entender esse contexto de acionamento de gatilhos que podem fazer o paciente ficar agressivo ou não. Eu, 50 anos, gosto muito de palavras cruzadas. Qual é a vantagem? A vantagem é de você estimular a sua mente numa área específica. O que eu recomendo para essas pessoas é que não é só a palavra cruzada que vai prevenir o Alzheimer. A gente sabe que sedentarismo é um fator de risco importantíssimo, não só para a saúde em geral, mas para a demência também. Então ela tem que fazer uma atividade física também. A gente sabe que uma boa noite de sono é fundamental para você prevenir não só o Alzheimer, mas para prevenir outras doenças. Então, dormir bem, se alimentar bem, controlar suas doenças crônicas, controlar sua hipertensão rigorosamente, sua diabetes, da maneira que tem que ser controlada, controlar o seu estresse, tratar doenças como perda auditiva faz muita diferença para prevenir o Alzheimer. E sim, tudo isso estando, você pode estimular a sua memória. Palavras cruzadas é uma área, mas eu sempre recomendo, se você está fazendo tudo isso que eu falei, e está fazendo a palavra cruzada, tente aprender sempre coisas novas. Tente aprender um joguinho. Não fique só na palavra cruzada. A palavra cruzada ela está estimulando só uma área, assim vamos dizer, cerebral. Se você faz a palavra cruzada e no outro dia você tenta um outro jogo, um quebra-cabeça, ou você tenta um jogo no celular, ou você tenta aprender uma atividade nova, aprenda a pintar, aprenda uma receita nova, aprenda um caminho novo, volta a estudar, aprende coisas novas. Esse é que é o segredo, diversificar as áreas que você está estimulando. É bom a palavra cruzada, mas dentro de um contexto de estimulação cognitiva diversificada. Doutor Delírio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h54, já a gente volta com